E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo nas engrenagens de uma obra literária. Hoje a gente vai dissecar as influências literárias, culturais, acadêmicas e até geográficas que levaram um autor brasileiro a escrever um livro incrível e super premiado recentemente. A ideia aqui é entender exatamente como se constrói uma obra que brinca o tempo todo com o que é erudito e o que é popular, criando uma verdadeira teia de referências. Estamos falando de Fernando Mundim Veloso, que cravou o cobiçado segundo lugar no 5º Prêmio Book Brasil, na categoria Narrativa Curta. E o título do livro? Eu Odeio Chico Buarque de Holanda e Outros Contos. Impactante, né? Chega a dar uma certa dissonância cognitiva. Mas já vamos deixar claro desde o começo. Não tem nada de ódio real aqui. Esse título funciona como uma brilhante armadilha literária. É uma isca para atrair a gente para uma discussão muito mais profunda sobre a mediocridade moderna, o nosso auto-engano e aquele ressentimento cultural que fica escondido. Beleza? Vamos direto ao ponto. Para conseguir desconstruir essa teia de influências que moldou a mente criativa do autor, a gente vai seguir este roteiro. Começamos com o conto premiado, passamos para a base literária, teoria e espetáculo, cultura pop e cafona e, por fim, o espelho do cerrado. Então, abrindo a nossa primeira camada, o conto premiado, uma verdadeira anatomia literária do ressentimento. O que é realmente fantástico nesse trabalho é que ele não é só uma coletânea de histórias. Ele opera em vários registros ao mesmo tempo. É literalmente uma pirâmide de influências múltiplas, onde uma camada sustenta a outra. Conforme a gente for descascando essas fundações da psique do autor, vai ficar claríssimo como a bagagem pessoal dele, a geografia, a cultura pop, a sociologia e a alta literatura se encaixam e se sobrepõem perfeitamente. E o topo dessa pirâmide começa adivinha onde? No próprio autor. A formação do Fernando é bem híbrida e super curiosa. Imagina só, filho de uma professora de português e de um pai leitor voraz. Ou seja, um baita respeito pelo vocabulário já veio de berço. Mas a grande sacada aqui é o treinamento jurídico dele. É essa bagagem acadêmica que dá para ele a habilidade cirúrgica de construir casos, apresentar provas e, no ambiente livre da ficção, ele meio que condena os próprios personagens, que viram uma espécie de narradores réus. É uma argumentação brilhante disfarçada de narrativa. Bora para a segunda camada, a base literária, onde os cânones da literatura brasileira entram de cabeça na jogada. E isso ilustra muito bem como a alta literatura consegue pegar personagens super banais e colocá-los numa escala épica. Olha só essa intertextualidade. De um lado, a gente tem a herança fortíssima de Machado de Assis. Sabe aquele narrador não confiável que fala de si mesmo só para esconder as próprias falhas e jogar a culpa dos fracassos nos outros? Pois é, o Veloso transplanta isso direto para o homem médio de hoje. E do outro lado temos o Noel Rosa servindo como um contraponto que chega a doer. O poeta da vila construiu uma obra imortal vivendo só 26 anos. Para o protagonista do conto, ter que encarar essa genialidade toda só deixa ainda mais pesado o fardo de ter uma vida longa, porém completamente esquecível. E o diálogo literário não para por aí. Tem um contraste geográfico e emocional bem forte. Pensa em Guimarães Rosa. Lá o sertão é o palco de uma travessia heróica. Viver é muito perigoso, sim, mas existe movimento, né? Já no universo do Veloso, a coisa muda de figura. O Cerrado Mineiro deixa de ser aquele cenário de bravura e vira um verdadeiro labirinto existencial de estagnação. Sai de cena o herói épico tipo o Riobaldo e entram personagens comuns e estagnados, presos num território de fracasso ordinário. Chegamos na terceira camada, teoria e espetáculo. Uma crítica social afiada para a nossa era digital. Aqui a narrativa dá um passo além da ficção pura e simples. A gente entra numa investigação crítica pesada do nosso comportamento moderno. Tem uma influência gigantesca do livro do Rubens Casara, A Construção do Idiota. A obra retrata o idiota moderno de um jeito que a gente reconhece na hora, aquele indivíduo isolado, zero autocrítica, mas imerso em delírios de grandeza. O conto bate de frente com essa ditadura da performance e a tal da positividade tóxica, enquanto defende com muita ironia o direito ao banal, tirando um sarro daquelas buscas vazias por adrenalina extrema. E como isso reflete na nossa relação com a fama hoje em dia? Bom, na famosa sociedade do espetáculo, atacar um ídolo na internet raramente é sobre o ataque em si. É sobre usar a infâmia como uma moeda, uma mercadoria lucrativa dentro da nossa economia da atenção. O personagem que ataca não odeia o alvo de verdade. Ele está agindo como um parasita mesmo, sabe? Ele precisa desesperadamente da visibilidade de uma figura famosa para conseguir se fazer notar. Avançando para a quarta camada, cultura pop cafona, a introdução do conceito de regionalismo universal.
É aqui que rola um choque maravilhoso entre a alta cultura e as coisas mais corriqueiras. A figura do Chico Buarque entra na história como uma espécie de padrão ouro de excelência que chega a ser opressivo para o homem comum. Lembra que a gente comentou que o ódio do título não era real? Então, é na verdade um fardo. É o reconhecimento distorcido da própria insignificância do protagonista quando ele é colocado frente a frente com o gênio inegável de um ícone. O que é mais fascinante nesse ponto é que a tese toda se amarra numa frase lapidar: reconhecer o gênio é reconhecer a própria mediocridade. O ressentimento desses personagens nasce justamente dessa admiração que é tão grande que fica insuportável. A fama do gênio vira um espelho gigante que reflete puramente as falhas de quem está observando. Agora, a genialidade de misturar neuroses globais com o nosso dia a dia fica escancarada nas referências pop hilárias. Por exemplo, a gente tem um empresário falido que acha que pode resolver uma crise financeira violenta usando a mesmíssima lógica do MacGyver na TV. Surreal! Tem também a trilha sonora emocional dessa galera, que vai da influência internacional dos Bee Gees até o sertanejo. E tem uma poesia enorme extraída daquelas letras de música que a gente escuta e canta tudo errado, mostrando como existe beleza e falha na banalidade. E vamos descer para a nossa quinta e última camada, o espelho do cerrado, a geografia do ressentimento. Vamos ver como isso se constrói fisicamente. Porque o clima do ambiente está totalmente grudado no clima psicológico. O Triângulo Mineiro, especialmente na poeira e nas queimadas de agosto, não é só um pano de fundo. Ele é um espelho geográfico contundente. Aquela paisagem estéril é a metáfora perfeita para a alma ressecada dos personagens. O fato de estarem ali, sentindo-se marginalizados dos grandes centros culturais, só confirma e alimenta esse ressentimento sobre as próprias vidas. Tem uma releitura belíssima do Carlos Drummond de Andrade no livro que condensa tudo isso. Agosto, agosto, tão seco agosto, mais seco é o meu coração. Olha a profundidade disso. A seca aqui não tem nada a ver só com a meteorologia. É uma seca existencial, afetiva, moral. A fusão entre o ambiente físico áspero de fora e a secura interna dos personagens é absoluta. Então, para a gente sintetizar, a anatomia dessa obra revela um projeto literário incrivelmente meticuloso. Cada escolha estética feita provou ser também uma escolha ética profunda. A gente viu como a precisão jurídica, a alta literatura, a crítica sociológica da economia da atenção, as pérolas da cultura pop e a geografia implacável se alinham. Tudo isso trabalhando junto para dissecar de forma genial o comportamento humano e o auto-engano no mundo de hoje. E para fechar nossa exploração, fica aqui uma provocação final. A ambição dessa obra não é só relatar uma historinha, mas transformar quem lê num cúmplice. Quando a gente dá risada dos absurdos desses personagens, será que esse ressentimento dissecado pelo Veloso pertence só a eles lá no papel? Ou no fundo a gente também acaba reconhecendo silenciosamente um pouco dele dentro da gente? Fica essa reflexão maravilhosa e um tanto desconfortável sobre a nossa condição humana. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima!